Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta falando ainda de oração. E desta vez pegamos aqui um livro, uma introdução, que nós também vamos fazer uma leitura com alguns comentários, sempre seguindo a estrutura fornecida pelo autor. Então, respeitamos a estrutura, nós lemos esses livros, alguns já lemos várias vezes no passado, outros temos lido enquanto falamos. E eu peguei o livro aqui do Oração, uma nova visão para uma antiga oração. É do missionário, ele é editor, ele é professor, Alan Pierat, mais ou menos isso o nome dele. Ele é americano e tem vivido no Brasil. Eu creio que ainda está no Brasil. É um livro da Vida Nova. Ele é batista? Não, não sei se ele é batista. Ele tá vinculado a uma missão americana. Mas ele foi, acho que, editor da Vida Nova, escreveu alguns livros que estão traduzidos em língua portuguesa. Esse livro foi originalmente escrito em inglês, porque ele provavelmente é, deve ter um domínio da língua portuguesa, mas ele pensa melhor em inglês, né? A língua nativa, toda a estrutura mental dele é na língua nativa. Então, ele deve ter um domínio da língua portuguesa, mas se sente mais confortável na língua original. Então, é um livro que foi traduzido para o português. As traduções hoje seguem um padrão que se exige que o tradutor aqui no caso é Eduardo Pereira e Ferreira, os tradutores devem seguir ali uma tradução o mais literal possível, tá? O mais literal possível. Se o livro tivesse sido escrito em língua portuguesa, né, ele teria assim uns floreios característicos uns maneirismos, por assim dizer, característicos da nossa linguagem. Como ele foi pensado em língua inglesa, ele é muito mais condensado, por assim dizer. É um livro que eu fiz uso dele ano 2000, aqui, ó, julho do ano 2000, eu adquiri esse livro. O ano 2000, para mim, foi um ano em que eu reestruturei minha maneira de orar. Eu tenho uma formação, uma orientação renovada, você pode chamar renovada, ou avivada, ou pentecostal, tá? Não tenho nenhum problema com manifestação de dons espirituais, orar em língua estranha, interpretação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Eu não tenho nenhum problema com manifestações ou operações do Espírito Santo na vida do cristão. Não tenho nenhum problema com isso. Continuo orando em línguas, tá? Mas também estruturei a minha mente para que a minha vida de oração não fosse limitada à manifestação de um dom espiritual, tá? Porque a Bíblia nos orienta que nós devemos orar com com o espírito e também com o intelecto. Não é só a emoção, não é a manifestação, mas com integridade. Integridade no sentido de totalidade do ser. Totalidade do ser. A mente desocupada é algo um tanto quanto perigoso. E quando eu reestruturei a minha vida de oração, eu fiz uso de vários livros, de vários materiais na época que eu li, que eu estudei, e eu peguei esse aqui de propósito. Não é nada avivado, não é pentecostal, nem renovado, tá? Eu peguei de propósito, porque todos os cristãos sobre a face da terra oram. Todos oram. Todos os cristãos sobre a face da terra são unânimes quanto à importância e à relevância da vida de oração para o cristão. Ponto. É essa a unanimidade. Mas, Marco, por que você já não pega o material aí, avivado, pentecostal, isso, aquilo? Porque eu detectei em alguns materiais, principalmente alguns muito populares aí, tem alguns que são romances sobre oração, né? São escritas romanceadas, tá? A oração envolve disciplina, a oração envolve dedicação, a oração envolve
adestramento físico e mental. A oração envolve um compromisso constante de colocar-se diante de Deus para de Deus receber vida, receber a paz, receber tudo aquilo que Ele gratuitamente nos dá. Oração envolve parar por algum tempo, por algum período do dia, para acreditar em Deus. Tá? E isso não é comum para as pessoas. Isso não é algo natural. Isso é algo que você se impõe a fazer. Então envolve disciplina, envolve adestramento, envolve conhecimento, tá? E é possível aprender a orar. É perfeitamente possível aprender a orar. Eu sei que é muito mais fácil para uma pessoa simples orar com muito mais intensidade do que um teólogo. Isso, com toda certeza, é. Porque a pessoa que em tudo depende de Deus, a pessoa para quem Deus é tudo, né? Ela se lança em oração, ela busca, ela clama, ela se apresenta, ela chora, ela não tem a mais quem recorrer neste mundo, nesta vida, a não ser a Deus. Às vezes o brilhante teólogo é muito confiante naquilo que aprendeu, é muito confiante no conhecimento humano, nas estruturas mentais desenvolvidas e talvez nem tenha uma vida assim de tão brilhante oração. Mas não é o que importa. O que importa é o ato de acreditar em Deus, de confiar em Deus, de esperar em Deus. Aquele que espera, para. Não precisa esperar correndo. Para e ora. E esse livro aqui foi bastante interessante para mim e eu espero que ajude. Ele fala sobre algumas recomendações aqui sobre o modo de orar. Mas o modo de orar aqui que é apresentado não está preocupado com a liturgia, não está preocupado com a postura de se é em pé ou se ou pode orar sentado ou prostrado ou em completa rendição. Isso é algo que cada qual deve desenvolver na sua própria vida, conforme a possibilidade, conforme a ocasião assim o permita. O modo de orar não é tanto a manifestação exterior no que diz respeito à postura física. Ele está falando da postura íntima, da postura intelectual, da postura moral, por assim dizer, daquele que busca a Deus em oração. Então, a atitude correta, o modo de orar, a primeira atitude, a postura é a sinceridade. A sinceridade. A sinceridade é apresentada, ou ela é a atitude de ser franco e honesto sobre si mesmo, consigo mesmo, com os outros e com Deus. Nós podemos priorizar. A sinceridade é a atitude de ser franco e honesto sobre si mesmo, com Deus, consigo mesmo e com os outros. Ser sincero consigo mesmo envolve algo que se denomina autoconhecimento. Autoconhecimento. O ser humano gosta de mapas. Nós temos mapas das constelações celestes aí. Você pode entrar num site aí de astronomia e você terá uma visão, né, uma apresentação de mapas, de ilustrações, de galáxias, de nebulosas, do céu noturno nas várias regiões do planeta. Tá? Disse que até o fundo dos oceanos já estão mapeados. Praticamente toda a Terra, todo o planeta está mapeada. As cidades estão quase que completamente mapeadas. Você entra na internet aí, você coloca um endereço e você é levado até aquele local lá, até o carrinho lá se desloca e você tem uma visão do momento em que foi tirada a fotografia ou feita a imagem. Nós fizemos mapas de quase tudo neste mundo. Tá, mas ninguém conseguiu elaborar um mapa da alma humana, do espírito humano. Né? Ser honesto com Deus envolve um conhecimento de si mesmo. O nosso conhecimento de nós mesmos,
ele é limitado. Ele é limitado. Ele é limitado aos nossos hábitos de vida. Muitas pessoas acreditam que nunca cometeriam um ato de desatino até terem realizado aquele ato. Muitas pessoas acham que não suportariam uma ofensa, um insulto, um desaforo, que perderiam a cabeça e se surpreendem quando conseguem se controlar diante de uma situação extremada. O que você quer dizer, Marco? Eu quero dizer que nós não nos conhecemos totalmente e não dedicamos, não é hábito, não é só meu, seu ou do brasileiro, não é hábito da cultura ocidental o dedicar-se ao autoconhecimento, ao conhecimento próprio, a buscar estabelecer os próprios limites, né? A realizar ensaios mentais, ensaios de memória e imaginação no que diz respeito às várias circunstâncias da vida, as emoções, os sentimentos. Nós não tratamos muito bem com isso, até que isso se torne um problema para as nossas vidas. E aí vem a oração. E algumas pessoas querem apresentar diante de Deus aquilo que não são. Que apresentar em oração. Então, ao invés da sinceridade, há o comportamento condenado pela Bíblia e por Jesus Cristo, que é chamada hipocrisia, principalmente a hipocrisia religiosa. A hipocrisia religiosa era um dos sérios problemas na vida espiritual do povo judeu nos dias de Jesus. A preocupação em apresentar-se era algo bastante tentador. A preocupação em demonstrar algo que não era, que não vivia, era algo constrangedor em algumas ocasiões e que Jesus condenou com absoluta veemência. Nós sabemos sempre dos fariseus, né, dos escribas. O farisaísmo foi um movimento muito bonito. Se você prestar atenção, o farisaísmo era bastante próximo aos ensinamentos de Jesus Cristo. O que Jesus condena neles não é o ensino, o que Jesus condena neles é o não viver aquilo que se ensina, né? O desenvolvimento de uma cultura de fachada, uma espiritualidade de fachada, de aparência. O livro de Mateus, aqui no capítulo 6, versículo 5, Jesus fala: e quando orardes, não sereis como os hipócritas. Então, Jesus já de cara descarta isso. Quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Ou seja, quem está buscando publicidade já recebeu publicidade com o ato que está promovendo ali. Esse é um comportamento que nunca acabou totalmente. Esse é um comportamento que nunca deixou de existir totalmente. Mas o avaliar se a pessoa que está orando ou se exibindo em oração, né, se exibindo, aqui é o exibicionismo que é condenado, não compete a nós. Compete ao Senhor. Compete ao Senhor. O que é importante para nós não é ficar caçando hipocrisia ou discrepância na vida dos outros, mas sim na nossa vida. E Jesus fala, o hipócrita não é a referência, né? O exibicionista não é a referência, tá? A referência é o próprio Senhor Jesus Cristo. Tem gente se exibindo, problema do exibicionista. Nós vamos tentar seguir o caminho da sinceridade. Por isso, grande parte das suas orações, elas devem ser feitas em silêncio, elas devem ser feitas mentalmente. Quem tem algum o dom, eu vou falar, não vamos falar isso depois, mas o dom, o falar em línguas, por exemplo, eu não penso em línguas. Eu não penso, não gera memórias. Eu consigo orar por algum tempo, eu tenho datas, eu tenho dias e períodos específicos no qual eu exercito, porque o dom chama-se variedades de línguas. Então, não pode ser só 3 ou 4 palavrinhas que se repetem indefinidamente, tá? O dom deve ser exercitado, deve ser desenvolvido.
mas o dom em si não afeta o estado de consciência. E o importante, o dom espiritual não é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. É uma influência, é uma manifestação, é uma realização, é uma operação do Espírito Santo, mas o mecanismo de fala é totalmente humano. Tá? O Espírito Santo não é uma possessão. O Espírito Santo não é uma possessão. Então ninguém é possuído pelo Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo ele não encarna no cristão. Tá? Nós estamos debaixo da mesma nuvem, do mesmo batismo, da mesma graça, da mesma unção. O Espírito Santo ele influencia externamente e interiormente. Como se processa a manifestação desse dom aí é um completo mistério. Tá? Mas o que nós sabemos é que esse e todos os outros não afetam o estado de consciência. Às vezes pode ocorrer um estado de alteração de consciência no sentido de ampliação, dependendo da resposta emocional que a pessoa dá a aquele dom, aquele momento, a aquela circunstância. Então pode ocorrer um momento de como que uma ampliação do estado de consciência. Uma ampliação do estado de consciência envolve assim os sentidos, a emoção, a audição, a própria sensibilidade humana, tá? Que não é tão ampliada assim, há uma concentração nessa capacidade sensorial humana, por isso que se recomenda que as reuniões de oração sejam devidamente regradas, controladas, organizadas, para que a coisa não descambe para o emocionalismo, muito embora alguma emoção seja perfeitamente natural, a condição humana, não tem nada a ver com a manifestação do dom. Então, aquele que assim ora, que tem o dom, ou que acredita ter esse dom, ele precisa saber que a consciência dele está limpa, não é ocupada enquanto fala. Ou seja, se ele está orando em línguas, ele pode continuar orando mentalmente. Tá? É possível, inclusive, ler enquanto se está falando. Tá? Não há uma perda do estado de consciência. Quem está procurando êxtase, o estado de êxtase, isso não tem relação com a manifestação de dons espirituais. Tá? O estado de êxtase ele pode ser induzido por diversas práticas, inclusive pela oração, tá? Mas para que você quer esse estado de êxtase? Qual é a necessidade prática para a sua vida? Eu não tenho nenhuma confiança no que diz respeito à necessidade de buscar um estado alterado, a menos que você seja alguém que é incrivelmente disciplinado e está exercitando essa capacidade aí espiritual. Porque o buscar um estado alterado de consciência por buscar pode lançar você num estado de confusão mental, que é o que mais se vê por aí. Um estado de confusão mental e intelectual, um estado de confusão espiritual, tá? Muito vale para a sua vida de oração o que você se alimentou da palavra de Deus. Nós somos o que nós ingerimos e a nossa mente, ela guarda o que nós permitimos que entre nela. Então, se você não tem o cuidado de manter a leitura da Bíblia, a leitura de bons livros, né? Se você não tem nenhum problema assistir televisão, mas escolha os programas, né? Não tem nenhum problema em ir ao cinema, mas escolha, né? Seja senhor sobre as suas decisões, para ter sempre plena consciência das imagens que surgem na sua mente, dos pensamentos, para saber separar o que é seu, né? E o que você imagina que não é seu, de onde veio. Há sempre uma origem para os pensamentos humanos. O que você está dizendo, Marco? Eu estou dizendo que revelações são exceção. Nós vivemos pela fé, nós vivemos pelo aquilo que nós sabemos, por aquilo que nós aprendemos, por aquilo que Deus já revelou através da história e manteve registrado na palavra de Deus. Se você quer orar,
se você quer desenvolver a sua vida de oração, você precisa também dedicar tempo à leitura das Escrituras. Tá? Isso vai te ajudar em muito. Não só saber os limites da oração, como também descobrir que, aparentemente, não há limite para se orar. Não há limite com relação ao que você apresenta diante de Deus, ao que nós vemos ali nos Salmos. Então, a primeira postura para aquele que quer orar é a sinceridade. O que nós devemos evitar é a hipocrisia. Nós não precisamos apresentar diante de Deus o que nós queremos ser. Nós devemos apresentar diante de Deus, de fato, o que nós somos, onde nós estamos, a nossa realidade. O que nós gostaríamos, o que nos foi sugerido pela imaginação, pelos pensamentos, ou por uma pregação, ou por um livro. Você pode colocar tudo isso diante de Deus, mas você precisa ter os pés firmes na realidade, a ponto de poder ser sincero, totalmente sincero com Deus, tá? Nada de fugir da realidade. Nós somos quem somos, estamos onde estamos. Dependemos de Deus para alcançarmos aquilo que acreditamos que devemos ser. E isso é um processo de vida, de viver. Não são algumas horas ou alguns dias de oração que transformará alguém naquilo que o Senhor Deus propôs. Virtudes, o caráter, o modo de ser e de agir são exercitados diariamente. Há uma necessidade do fator tempo associado à dedicação, associado ao compromisso, associado à fé, associado ao ato de não desistir. A perseverança é algo muito importante. E Jesus também ensina: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celestial. Se a nossa esperança não vai além desta vida, somos os mais infelizes dos homens. O apóstolo Paulo fala isso. E essa é uma verdade. Você vê algumas pessoas incrivelmente bem-sucedidas aí, alguns pastores, missionários, padres também, né, religiosos de um modo geral, que se deram muito bem, obtiveram fama, sucesso inclusive financeiro, tá? Popularidade, e volta e meia um cai em depressão, o outro pensa em suicídio, aí o outro carrancudo o tempo todo, o cara vai para a igreja de helicóptero e é um mau humor do inferno. Não está satisfeito com nada, tem um heliponto na igreja do sujeito, ele nem pega trânsito, mas é infeliz, Se nós não tomarmos cuidado, existe a chance, a possibilidade de conquistarmos tudo que queremos nessa vida, mas sem que com isso alcancemos a vida eterna. E a oração reflete isso. A chamada, as campanhas que existiram aí, o movimento em prol do sucesso financeiro, que gostaríamos que fosse assim tão simples, mas não é, né? Gerou aí alguns distúrbios na vida e na mente das pessoas devido a excesso. Mas Jesus ensina a orar. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. A Bíblia não tem nada contra as orações públicas. Não tem nada contra. Mas algumas orações requerem o silêncio, o isolamento, o estar a sós com Deus. Eu tenho dificuldade para acreditar que os pobres da Galileia tinham acesso a um quarto de oração. Jesus está falando na sua vida, na sua simplicidade, no seu ser. Volte-se para si e, no silêncio interior, na sua mente, no seu espírito, clame a Deus. Clame a Deus, porque Deus conhece o seu íntimo, Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua mente, Deus conhece o seu espírito. Agora, se você tem a possibilidade de ter aí na sua casa, ou de ter um espaço, um lugar onde você pode orar
mais tranquilamente, sem se preocupar com quem está ouvindo, com quem está deixando de ouvir, pode se derramar diante de Deus com palavras, com lágrimas, faça-o. Faça-os. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. É importante sabermos que Deus nos conhece melhor do que nós nos conhecemos. Então, buscar essa sinceridade diante de Deus envolve o isolar-se. Você também não precisa chegar aí na igreja e já rasgar o verbo, Senhor, tenha piedade de mim, porque não é essa a ideia. A ideia é a reverência. A ideia é o expressar-se diante daquele que te conhece melhor do que você mesmo. Então, às vezes as palavras nem sequer são necessárias. Muitas vezes o silêncio, muitas vezes o permitir que a sua mente, a sua emoção se alinhe, você se apresente diante de Deus, Senhor, olha o que eu sou. Olha o que está na minha mente, olha a batalha que eu luto, olha os meus sentimentos, as minhas emoções, veja as dificuldades que eu tenho enfrentado para me colocar diante de ti. E Deus vai te ouvir, porque Deus ouve e vai, de alguma maneira, te orientar. E vai, de alguma maneira, Deus graciosamente, pelo Espírito Santo, pela palavra dele, ele vai te orientar. Deus não vai te abandonar. Deus não vai te abandonar no seu sofrimento, na sua dor. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus não abandona ninguém à própria sorte, tá? O nosso Deus não esquece daqueles que o invocam em espírito e em verdade. Então, a sinceridade é a principal postura daquele que pretende desenvolver uma vida de oração. A sinceridade com Deus, a sinceridade consigo mesmo, a sinceridade com o próximo. Ou seja, o que nós colocamos diante de Deus, que nós pretendemos alcançar ou atingir, deve refletir a maneira com que nós nos relacionamos com os outros. A questão do perdão, né? Uma vida perdoada é uma vida de perdão. Isso é muito difícil, isso não é nada fácil. Isso é algo que exige muito, porque perdoar não é abrir mão da justiça, tá? Perdoar é abrir mão da vingança, tá? Perdoar é abrir mão da vingança. Perdoar é desistir de agir por conta própria e deixar que Deus faça o que é justo. Deixar o santo juiz julgar. Não é abrir mão necessariamente da justiça, mas perdão é uma arte a ser cultivada nas nossas mentes e nos nossos corações. Eu espero que essa primeira apresentação da perspectiva aqui sobre a oração dominical, a oração do Pai Nosso, possa de alguma maneira ter ajudado. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.